porque foi na minha juventude que eu passei por muitas e muitas provações. Mas Deus, Ele é fiel demais. O Senhor dentro da minha casa, Ele me deu, na hora que eu fui orar, Ele me deu alguns quartos de jovens aqui, como a missionária Edna, trouxe e falou. Jovens que estão passando por um momento de opressão de verdade. Jovens que já não estão aguentando mais. Mas Deus me trouxe aqui hoje como um despertamento para vocês aqui. A qual uma vez eu estava sentada e a serpente me rodeou. Ela tentou no meu momento de vulnerabilidade. Mas Deus, Ele, com toda a misericórdia, pelos tempos que eu passei, Ele foi comigo. Porque não era nem para mim estar aqui. Mas Ele é fiel. E Ele manda dizer para vocês hoje, aguenta só mais um pouquinho. Eu, em cima daquele monte, Deus me deu, pastor, que Satanás estava preparando para essa semana, quando viesse, esse jovem não está mais dentro da igreja. Esse jovem não estaria mais dentro da igreja, porque estaria fazendo a vontade dele lá fora. Eu vim debaixo de guerra, eu estou debaixo de guerra porque eu estou sentindo conflitos no meu corpo. Mas Deus, Ele nos sustenta, né? Deus colocou algumas palavras aqui no meu coração e eu vou compartilhar um pouco com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 em diante. Obrigado, meu Senhor. Só Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Agradecido seja o Teu nome. Todos acharam? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes e o mar, e sobre as aves do céu, e sobre os gados, e sobre a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus. E criou macho e fêmea, e os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, e multiplicai-vos, encheis a terra, e sujeitais e dominar. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E tomou Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas de toda a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ora a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito.
E esta disse à mulher. E ela disse à mulher: e assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus: não comeres dele, nem tocarás, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo entre o bem e o mal. E o Senhor nessa noite mandou eu perguntar a esses jovens que aqui estão: quem vocês têm ouvido nessa noite? Vocês têm ouvido a voz do Deus vivo, a qual criou vocês? Ou você tem ouvido a voz da serpente? Essa passagem é muito forte. Eu lendo ela, o Espírito de Deus a todo tempo falava comigo o quanto eu fui roubada. Porque Deus, Ele criou um propósito para a gente na terra, de cuidar e guardar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Adão, ele teve um propósito de cultivar o jardim, guardar o jardim. Aleluia, meu Jesus. E o Senhor me confrontou também nessa palavra. Mariana, como você tem guardado aquilo que eu coloquei na tua mão? Como que você tem guardado aquilo que eu coloquei na tua mão? O Senhor é lindo demais. Irmão, cuidar era ser antecioso e ser responsável por aquilo que Deus colocou na nossa mão. Responsabilidade é essa. Aquilo que Deus confiou sobre você, é você passar adiante, é você transbordar sobre aqueles que também precisam ser transbordados. É um peso? É um peso. Mas vale a pena. Porque melhor é servir um Deus do que lá fora estar sendo escravo de Satanás. É melhor estar servindo um Deus vivo do que sendo escravo de Satanás. O plano de Deus é muito perfeito, irmão. Muito perfeito. Eu sei que vocês aqui carregam um conflito dentro de si. Porque a vontade é de querer estar lá fora, de estar querendo fazer tudo aquilo que todo mundo faz. É de querer poder estar olhando as pessoas: eu estou bebendo, eu estou fazendo isso. Irmão, vocês são separados, jovem. E Deus, Ele tem um destino, Ele tem um caminho para cada um de vocês aqui. A serpente está lá fora, cercando vocês de qualquer maneira, para tentar pegar vocês. Mas uma coisa eu digo a vocês: tudo depende do posicionamento de vocês. Podemos falar que lá fora é o verdadeiro Egito. É o verdadeiro Egito. Todo mundo faz o que quer, na hora que quer, como quer. E paga preço quando tomamos essas atitudes.
paga preço, suportamos uma consequência que muitas das vezes nem aguentamos. Vou falar real? Você já viu a quantidade de gente, de jovens hoje que estão se suicidando? A quantidade de pessoas que estão se perdendo, muitas das vezes está vendo um irmão que vai correr em cima da passarela, está se jogando. Eu estou falando porque isso aconteceu comigo, tá? Não que eu me joguei, mas que Satanás armou para mim. Como se tudo acabou, Mariana. Como se ele tivesse conseguido tudo aquilo que ele queria. Mas eu louvo o nome do meu Senhor porque ele tinha um propósito na minha vida. E propósito é esse, é de estar aqui hoje, poder falar para você o que Deus fez na minha vida. Poder dizer, irmão, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu trabalho dentro de um salão e eu lido com muito jovem, muito jovem. Olha, o plano de Deus para mim era: Mariana, tu está dentro do salão. Aqui dentro, te coloco uma liderança. O quê? Liderar eles. Mas, hoje eu fui entender. Porque hoje eu lido com muitos jovens. E eu paro dentro daquele salão e falo assim: hoje eu estou entendendo o teu plano, Senhor. Um sai, um entra, um sai, um entra, um sai, um entra. E lá dentro, eu tenho que falar do amor de Deus para eles. Eu tenho que falar do amor de Deus para eles. O amor de Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma. Um amor de Deus que resgata, quando muitas das vezes tu está agarrado, cativo na mão de Satanás. E te traz para dentro do propósito. Porque na mão de Satanás tu não tem valor, mas na mão de Deus tu tem valor. Mas aí você decide, né? Porque Deus dá o livre-arbítrio, onde você vai querer ficar. Eu lido com muito jovem, irmão. E eu fico lá dentro olhando, aí eles falam: Mariana, faz um reflexo aqui de bolinha. E eu falo: agora eu não faço não. Pastor. Não faço porque eu vou estar compactuando, por que eu vou fazer? E eu falei, e eles me respeitam, e eles falam: agora eu não vou mais lá porque você não faz reflexo. Qual o meu comportamento que eu estou tendo? Muitas das vezes, jovens que estão aqui, vocês até pagam preço, por conta que você acaba fazendo coisas que Deus fala: não, não faz, você é separado, mas você quer fazer. E aí Deus me leva dentro de uma oração no quarto de alguns jovens aqui, para mostrar a opressão que estão passando, a dificuldade que estão passando de se levantar. Mas é por conta que vocês abrem acesso que nem é para abrir. É por conta que vocês não podem fazer, mas a teimosia, a ordem de Deus é só uma, irmão. É obedecer. E quando a gente obedece, a gente não se sacrifica. A gente não perece. Vocês são geração. A geração de amanhã são vocês. Eu vejo aqui homens e mulheres de Deus, profetas da casa de Deus, profetiza da casa do Senhor. Eu vejo aqui missionária, eu vejo, meu Deus.
Deus tem uma grande obra com vocês. Irmãos, Samuel estava dentro de um lugar aonde que a desordem estava na casa, a bagunça estava na casa. Mas ele mesmo assim se dedicou para as coisas do Senhor. Mesmo assim, ele se atentou para as coisas do Senhor. Porque muitas das vezes perdemos muito tempo e ficamos num telefone, num WhatsApp, vendo coisas que não é para ver. Instagram, fazendo coisas que não é para fazer. TikTok, então, parece coisa do demônio. Porque você vê uma passagem, você não consegue sair se você deixar. Estou mentindo? Oi? Tem coisas que o inimigo ele vem como estratégia para poder nos pegar de alguma forma. Ah, jovens. O Senhor é o mesmo, Ele ainda não mudou. A palavra de Deus, ela tem ecoado muito nessa semana que eu estou orando, falando com Deus a respeito de vocês. E Deus falou em Romanos 12:2, para que vocês não venham se conformar com esse mundo, mas que vocês mudem o entendimento de vocês. Ainda é tempo de mudar entendimento. Ainda é tempo de cada um aqui mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir. Ah, meu Senhor da glória. Ainda é tempo, meus irmãos. Ainda é tempo, jovem. Um dia eu fui numa igreja, eu era jovem. Aqui deve ter todo mundo numa faixa etária de 16, 17, tem alguns mais. Mas eu era jovem e a mulher chegou para mim e falou assim: olha, está acontecendo isso, você vai trilhar isso e vai fazer isso. E aí eu, sem entender nada, eu falei: não vou não. Quando a gente não está conectado com Deus, somos presa fácil. Coisa dura é a gente se precipitar na força do nosso braço. Às vezes um pai e uma mãe falam para vocês assim: não vai, filho, não faz, não é isso. Por favor, às vezes até implora, mas você quer fazer. E te digo uma coisa: aviso de mãe é aviso de Deus. Ela muitas das vezes está te privando de passar por muita coisa lá na frente, para que você não se machuque. Mas o Senhor, Ele é fiel demais. Porque Ele nos dá misericórdia todo dia de acordar e nos fazer melhor, tornar melhor diante dEle. De não ter mais o mesmo pensamento, de não ter mais as mesmas atitudes, mudar o nosso comportamento. A cegueira espiritual, ela vem, sabe como? Na nossa autoconfiança. É na nossa autoconfiança que ela vem.
fala aqui, muitas das vezes, jovem é muito precipitado, impulsivo. Eu entendo, eu já fui jovem, sei como é que é. Mas eu falei para vocês que eu estou vindo como despertamento para vocês. É atentar para a palavra do Senhor. É ouvir o que Deus tem para vocês. Porque Deus, Ele nos dá um destino e um trajeto. Porque se nós formos seguir, irmãos, aquilo que muitas das vezes o inimigo das nossas almas tem tentado contra nós. Tem um jovem chorando aqui. As coisas ficam ruins, fica feia. Sansão era separado. Ele não podia vestir, ele não podia beber o que queria. Ele não podia comer o que queria. Deus separou ele. Da mesma forma que Deus também está separando vocês aqui. E por causa da atitude de Sansão, por conta dos seus desejos, ele sofre. E ele sofre uma consequência muito grande. E é onde que vem a quebra da aliança com Deus. E Satanás tem rodeado muito para quebrar a aliança com o Senhor no meio desse jovem. Mas eu ordeno que nessa noite os anjos do Senhor acampem ao redor de vocês. Acampe ao redor de vocês. Que Ele acampe ao redor de vocês, que Ele alcance o quarto de vocês, que Ele alcance, Jesus, que Ele alcance, meu Senhor, que Ele vai alcançar a casa de vocês nessa noite, porque enquanto vocês estão aqui, Deus está indo lá para mudar, para limpar, para tirar tudo aquilo que o inimigo tem tentado para atacar vocês. Deus está vendo você sentado. Deus está vendo o teu comportamento, o teu posicionamento aqui nessa noite. Aleluia, meu Jesus. Jesus. Tem muitos jovens aqui, muito entristecidos. Palavras que foram lançadas sobre esse jovem. E de pessoas que ele mais esperava o melhor. Poxa, minha mãe está falando isso para mim. Meu pai está falando isso para mim. Mas como foi dito aqui, isso tudo é para gerar um testemunho, um propósito de Deus na vida de vocês. Deus só pede para vocês: não saia do meu caminho. Não saia. Sabe por que um dia eu fui roubada? E saí da presença de Deus? Presença sim, porque eu não tinha um compromisso. Porque eu não li isso aqui, ó. Se vocês trocar o telefone por isso aqui, se vocês parar o tempo de vocês para isso aqui, vocês não são roubados. Liderança de jovem, ensina esse jovem o que é oração. Porque a base ela vem sobre a oração. Bota esse jovem para orar de 3 em 3 horas. Quero ver Satanás tentar contra eles. O Senhor falou isso dentro da minha casa. Avisa para a liderança de intercessão.
Ensina a esse jovem o que é oração. Ah, meu Jesus. Vocês precisam de ter tempo para Jesus. Deixar o tempo de vocês, o desejo, a vontade de vocês e ter tempo para Jesus. É necessário. Se for possível, antes desse carnaval. Cuidado com as influências. Os amigos que falam, bora ali, vamos ali. Cuidado. Cuidado. Cuidado com os lugares onde vocês param. Até para conversar é só uma conversa, mas cuidado. Hoje estamos vivendo em um tempo que a nossa parada no lugar favorável está acontecendo muita coisa. Cuidado, jovem. Por que a serpente pegou a Eva? Por quê? Porque ela viu que a Eva era presa fácil. Ela viu que Eva era presa fácil. Sabe por quê? Adão tinha um direcionamento. Adão tinha um direcionamento. Qual direcionamento é esse? Deus tratou, foi com ele. Não comer do fruto. E Deus me trouxe aqui hoje para falar para vocês não comer do fruto que o mundo oferece vocês lá fora. Porque se vocês comer do fruto, nunca mais vocês pisam aqui dentro. E Satanás está intentado para isso. Eu vejo jovens aqui que ah, Jesus. Salmo de número 105 vai dizer, 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e as minhas palavras. Lâmpada para os pés de vocês é a palavra do Senhor. Lâmpada para os pés de vocês é a palavra do Senhor. Porque se vocês não tiverem a lâmpada nos pés, vocês vão tropeçar e vão cair. E Deus está falando aqui nessa noite que é para você medita na minha palavra. Fala da minha palavra. Atenta para a minha palavra. Ah, seja um bom menino, seja uma boa menina. Seja na escola, seja onde quer que vocês estiverem. Oh, aleluia, Jesus. Ah, Daniel mesmo em meio à Babilônia. Aleluia, meu Senhor da glória. Ele não se contaminou. Porque ele foi fiel até o fim. Mesmo enquanto estava passando na fornalha, ele foi fiel até o fim. Seja o momento que você esteja passando, continua perseverante ao Senhor. Jeremias capítulo 29, 11 vai dizer: bem sei eu o plano que eu tenho de vós, plano de bom e não de mal, plano que vai fazer vocês prosperar. Prosperar, irmão, sabe o que é isso? Não é só financeiramente, não, é espiritualmente. Prosperar não é só financeiramente, não, é querer ter um carro, ter uma moto, ter um telefone caro, não é isso. É ser espiritualmente. Ser espiritual. Quando Satanás vir lá na frente, você já está vendo ele vindo e você sai da reta. Porque ele não te engana. Jovem, não se perca no meio desse mundo. Um mundo que agora é um tal de IA, internet, não sei o quê.
não se adentra com esse padrão deste mundo. Não adentra dentro desse padrão. O plano de Deus ainda é único. Vai, meu filho, cultiva aquilo que eu coloquei na tua mão. Faça com excelência. Não permita ser mudada a tua essência. Ah, meu Senhor da glória. Aleluia, meu Senhor. Irmão, nada contra. O tema aqui é identidade. Mas Deus, Ele me disse. Não é eu que falo, é a palavra dEle. E Deus criou o homem à imagem de Deus. E criou macho e fêmea. Não muda o caráter de vocês. Se tu tem uma identidade, continua na original que Deus colocou em vocês. Não mude, não mude, não mude. Colossenses 3,6 vai dizer que o que desperta a ira de Deus é a desobediência. Não desobedeça. Continua no padrão original que Deus colocou sobre vocês. Continua. Porque grande é a obra contigo. Aleluia, meu Jesus. Meu Senhor da glória. Cobre esse jovem, Jesus, com teu sangue. Ai, cobre esse jovem com teu sangue, meu Senhor. Livra, Senhor, na noite deste dia. A cada um que está aqui dentro, Senhor. Brinda o emocional desse jovem, meu Senhor. Ah, Jesus. Meu Senhor da glória. É nítido de ver. Satanás querendo pegar como depressão. Ai, para destruir o plano que Deus tem, meu Senhor. Oh, Jesus. Ai, Espírito de Yahvé. Pisa aqui dentro, meu Senhor da glória, e muda o cenário desse jovem. Ah, meu Senhor da glória. Ai, que vocês possam receber o abraço do Espírito nessa noite. Que o Espírito Santo nessa noite passe abraçando vocês na noite deste dia. Ai, trazendo consolo sobre vocês. Oh, meu Senhor, tira todo vazio, meu Senhor, preencha com teu Espírito na noite deste dia. Ai, Jesus. Tira todo o vazio, meu Senhor, e preencha. A ansiedade não pega vocês. Oh, meu Senhor da glória. Não pega vocês. Aleluia, meu Senhor. Que o Espírito de Deus nessa noite. Ah, Jesus, tu és poderoso, meu Senhor. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui como despertamento, a qual eu falei para vocês. Atenta vocês para essa foto que está aqui no telão. Muitos olham para mim e nem acreditam que sou eu. Sabe por que eu estou vindo aqui falar para vocês? Porque um dia eu sentei aí como vocês, mas desobedeci a ordem de Deus. E olha o que aconteceu. A vergonha mundial. Isso é vergonha mundial, isso é vergonha mundial.
Para mim isso é uma vergonha. Eu sinto Deus aqui. Olha o que Satanás fez com a minha vida lá atrás. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que Deus, Ele fez um plano original. Ainda que Satanás tente mudar o padrão de Deus, queira tomar autonomia daquilo que Deus criou. Ai, Espírito de Deus. Ah, meu Senhor da glória. Deus, Ele continua o mesmo. Buscar-me-ei de todo o coração, busca Ele. Ai, Ele revela a ti. Ele fala, Ele atende a oração que você clama. Ah, meu Senhor da glória. Qual era o plano de Deus para a minha vida? Está aqui hoje, falando da palavra, falando daquilo que Ele construiu em mim. Mas chegou um tempo na minha vida, eu tinha 16, 15 anos, 14, e o Senhor, Ele trouxe, eu louvava muito dentro de casa, sempre cantava muito Damares, só que eu louvava, mas fazia coisa errada. Eu louvava e bebia, eu louvava e fazia besteira, eu louvava e ia para o baile. Eu louvava e não fazia as coisas que Deus se agradava. Então eu estava favorecendo a Satanás, porque eu estava em cima do muro. E ruim é ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo. Foi falado aqui, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se o coração de vocês não estiver em Deus, é presa fácil para Ele. E Deus, Ele me dava sonho. Deus, Ele me dava muito sonho. Só que eu acredito que alguém de jovens aqui, Deus também tem trazido despertamento em sonho. Em alguma forma Deus traz. Porque Deus não deixa a gente enganado em nada. De alguma forma Deus traz. Se eu estiver mentindo, não estou não. Porque já dá para ver pela cara. De alguma forma Deus traz. E Deus, Ele tinha falado comigo assim: filha, tenho eu um caminho. Só que um era mais perto e o outro era mais longe. Eu, como eu não queria fazer esforço, escolhi o mais perto. Porque eu pensei, vou cavar daqui até lá? Não vou cavar. Vai doer, vai sangrar, vai me sacrificar. E aí, eu optei em querer o mais perto. Não quis aquilo que Deus deu para mim. Eu rejeitei. E quando eu rejeitei, eu me sacrifiquei. Mariana, como você se sacrificou? Qual era o plano de Deus? Deus falou para mim: tu vai me servir, vai fazer a minha obra. Deus ainda tinha me dado de um sonho, Deus trouxe a mim e falou para mim: não. Num dia, eu recebi uma palavra. E qual palavra foi essa? Falou assim para mim. Minha tia falou assim: um dia você não vai ser nada e nem ninguém. Eu agradeço a minha tia.
Eu amo a vida dela, eu agradeço ela. Agradeço. Porque se de repente não fosse ela, eu não estava aqui. Foi como um baque, mas foi um despertamento. E eu escrevi uma cartinha para Deus. Eu escrevia muito. E aí eu falei com o Senhor. Falei, Deus, minha tia falou que eu não vou ser nada. E aí eu comecei a escrever, a minha lágrima chorando, caindo, manchando o papel, manchando tudo, enfiei no buraco do tijolo. E ali aquela carta ficou. E com o passar do tempo, Deus começou a trazer uma atenção para mim a coisas de salão, né? Porque eu sempre quis ter, né? A gente vai crescendo, a gente pensa, a gente jovem quer ter uma profissão, quer ter uma vida boa, uma vida legal, sim. E aí eu falei para Deus. Ela falou que eu não vou ser nada. Deus foi me dando as coisas de salão. E disso que Deus foi me dando um aprendizado para poder estar mexendo com as coisas de salão. Deus, Ele me deu 3 profissões. Ele me deu manicure, cabeleireira e cortar cabelo. Como eu falei aqui, Satanás, ele é astuto, né? Muitas das vezes, às vezes a gente fala até demais, porque é naquilo que a gente fala muito é que ele vem nos testar. E aí eu falei, vou cortar cabelo, porque se enquadrava no modo que eu estava, porque eu não me via fazendo cabelo de mulher da forma que estava ali, né? Como se viria? Não tem como. E aí ele começou a desviar muitos caminhos. Começou a despertar muita curiosidade em mim, fazer coisas que não era para fazer. Uma das primeiras coisas, cair no homossexualismo. Fui ter curiosidade. A segunda coisa. Aonde o lugar que eu mais temia ele me jogou foi dentro de um terreiro de macumba. Porque aqui dentro do templo você serve um Deus que é vivo, mas lá para fora, quando vai lá fora, é outros deuses. Ainda posso falar que eles não têm pena de ninguém. Eles amassam e amassam mesmo, e você vai suportar. Você não escolheu? Eu falei aqui que Deus, ele tem um destino para cada um de nós. Mas cabe a gente querer escolher o que cada um quer para si. O livre-arbítrio. Mas, jovens, doeu em mim, e a dor que eu senti, eu não desejo para ninguém aqui. A Bíblia fala que resistir o diabo, ele fugirá de vós. Se vocês resistir, ele foge. Mas a primeira que ele atentar e vocês ceder, já era. E eu segui o caminho que eu queria seguir. E olha onde que eu parei. Olha lá. Coisa mais horrível. Por conta de não ouvir o que Deus tinha para mim. Por conta de eu não ler isso aqui. Por conta de eu me enquadrar na modinha, no padrão do mundo. Por conta de eu deixar de falar com Deus, ou dedicar meu tempo para Ele, para sentar nas esquinas com um colega, sentar nas esquinas para ficar de conversa fiada. Até nos meus estudos.
ele me atrapalhou toda. Porque acha que não? Muitas das vezes vocês estão tendo atitude que não são nem de vocês. Não muda o plano original de Deus, continua na presença do Senhor. Passa doendo, mas passa na presença de Deus. Porque quando Ele vê que você está ali perseverante a Ele, Ele desce e entra e fala: meu filho não, minha filha não. Deus, Ele é muito fiel. Muito fiel. Se vocês adentrar no querer de Deus, tem muita grande a obra será na vida de cada um que está aqui. Até em baile de favela eu fui parar. Até segurar a arma como traficante eu fui. Porque Ele quis fazer a vergonha mundial na minha vida. Já fui diversas vezes confundida. Mas isso tudo é por conta do que eu quis, os meus desejos, as minhas vontades. Vocês não fazem o que quer. Vocês não fazem o que quer na hora que quer. Vocês não fazem. Vocês são restritos para muita coisa. Porque se vocês ficam muito solto, o inimigo está de redor 24 horas. Quando eles veem que você está muito soltinho, ele fala: opa, está fazendo a minha vontade, vem cá. E aí se torna presa para ele. Mas eu louvo o nome do Senhor porque Ele me resgatou para estar aqui falando para vocês: não pisa, não faz, não vai. Até a namorada, até para escolher namoro tem que ser Deus que vai escolher. Tem que ser Deus que vai escolher, porque aqui dentro tem narizeu aqui. Tem separado do Senhor aqui. Aleluia, meu Senhor. Não fique encantado com o que o mundo oferece, nem com aquilo que muitas das vezes vai chamar a atenção aos olhos de vocês. Porque o querer de vocês não é o querer de Deus. Não é. Tem muita gente que vai sair daqui e ouviu aquilo que eu estou falando aqui. Mas tem muitos aqui que não está nem ouvindo. Tem gente aqui que está até rindo e debochando. Mas cuidado, porque a serpente está vendo. Cuidado. Que o Senhor na noite deste dia possa guardar vocês e esconder no esconderijo dEle. Porque só no esconderijo dEle vocês estão seguros. Vocês estão seguros debaixo do esconderijo de Deus. Não é só falar amém, mas é estar diante dEle. É estar diante dEle. Vivenciar a vontade dEle. Obedece à liderança de vocês. Chegar em casa, ora pela liderança, pelo pastor de vocês. Porque se não foi fácil para mim estar aqui. Que eu vim debaixo de guerra, dentro de casa eu estava sentindo pontada no meu peito. Tu imagine eles e a liderança que está aqui. Eu acredito que está todo mundo debaixo de guerra.
para guardar a vida de vocês. Dê valor a isso. Dê valor a isso. Dê muito valor a isso. Eu queria chamar alguns jovens aqui na frente.